Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vem para mais uma aula de termodinâmica metalúrgica 1, tá? Entrando em um novo conteúdo, já acho que é o nosso primeiro, segundo, terceiro, nosso quarto conteúdo, né? Então a gente viu inicialmente a primeira lei da termodinâmica, a segunda e a terceira lei da termodinâmica e agora a gente está entrando na equação de Clausius-Clapeyron, tá? Para que serve a equação de Clausius-Clapeyron? Primeiro eu vou escrever a equação aqui para vocês, né? É dP sobre dt, de temperatura, né, é igual a ΔH dividido por T delta V. Então, para que serve a equação? Tá? Ela serve para quê? Para nós calcularmos mudanças de pressão no equilíbrio, numa transformação que ocorre a uma temperatura. Tá? Uma transformação que ocorre em equilíbrio a uma dada temperatura, tá? De uma substância pura. Tá? Então, ela serve para... vocês vão ver aqui que a gente vai trabalhar com quatro transformações diferentes, tá? Mas hoje, na parte 1, a gente vai focar em duas transformações, a transformação líquido-vapor e a transformação sólido-vapor, ou seja, a vaporização e a sublimação. E na aula que vem eu vou falar um pouco da transformação sólido-sólido e da transformação líquido-sólido, tá? Então vocês vão ver um pouquinho disso, né? Então a gente pode, tratando da transformação líquido-vapor, tá? Para a transformação líquido-vapor, tá? A gente pode escrever isso da seguinte maneira, né? dP dt pode ser igual, né? Então a gente está aqui, lembrando, a gente está envolvido em entender a variação de P, tá? Variação de pressão, tá? Variação de pressão no equilíbrio a uma transformação que ocorre a uma temperatura. Tá? Então, pressão em uma transformação a uma temperatura. Tá? Tipicamente, aqui, tá? Fusão, vaporização e sublimação aqui, tá? E o contrário também, né? Então, para o contrário de fusão, nós temos a solidificação, para o contrário de vaporização, nós temos a condensação, e o contrário de sublimação, eu acho, agora eu não sei, eu acho que é sublimação também, eu não tenho certeza, tá? Então, a gente está tratando dessas transformações e da variação de pressão, que muitas vezes está relacionada bastante a uma variação de volume, tá? Então a gente vai ter o que? O ΔH aqui, para uma transformação líquido-vapor, vai ter o ΔH de vaporização, tá? ΔH de vaporização menos, aliás, T vezes o volume do vapor, né? Que é menos o volume do líquido. Então vamos esticar esse sinal de divisão aqui e colocar esse ΔH de vaporização mais para o meio, para ficar um pouquinho mais bonito, né? ΔH de vaporização, isso é um V, tá, gente? Então, aqui está a nossa equação para o cálculo da vaporização, né? Da transformação líquido-vapor, tá? Do equilíbrio entre o líquido e o vapor, né? E aí, a gente também sabe que o volume do líquido, o volume do vapor, né? Ele é muito maior que o volume do líquido. Dessa forma, eu posso dizer que o volume do líquido é desprezível. Então, eu posso considerar ele zero. E eu posso escrever isso aqui com dP dt igual a ΔH de vaporização dividido por T vezes o volume do vapor, tá? Ou o volume do gás, nesse caso, né? E aí a gente pode lembrar também, tá?
a gente pode lembrar que a gente tem aqui, para calcular o volume de um gás, a gente tem a lei dos gases ideais. Então, a gente tem ali P vezes V igual a nRT. Como a gente está calculando por mol, né, então a gente não precisa desse N aqui. Então, a gente não vai precisar discriminar, porque a gente pode multiplicar pelo número de mols envolvidos. Então, eu vou falar que é PV igual a RT, tá? Porque a gente está fazendo por mol. Tá? E aí a gente vai chegar onde? V é igual a RT sobre P. O que vai nos conduzir, quando a gente colocar esse cara aqui embaixo, a gente vai manter o primeiro termo e inverter o segundo, né? E aí a gente vai chegar no seguinte. A gente vai chegar... Estou vindo para cá, tá? Pode parecer um pouco desorganizado, mas eu quero acreditar que não é. Tá? Então a gente vai ter o que? dP dt, tá? Vai ser igual a, vamos lá, esse P vai vir para cima, né? P delta H de vaporização dividido por RT ao quadrado, né? Porque o T vai multiplicar aqui, então é um T RT quadrado, tá? E aí a gente vai ter dP dt, P delta H de vaporização, RT quadrado. Se a gente passar esse P para cá, a gente pode ter alguma coisa do tipo assim, dP 1 sobre P, né? dP dt igual a P, desculpa, esse P não está aqui não, delta H V sobre RT quadrado. dP por P é igual a dln de P, porque quando a gente deriva, né, quando a gente integra 1 sobre P, vai virar ln de P. Então, o dln de P nada mais que é que 1 sobre P dP. Tá? Então, a gente vai chamar isso aqui de seguinte, passando adiante, né, a gente vai falar que dln de P dt vai ser igual a delta H V RT quadrado. E a gente ainda pode passar dln de P vai ser igual a delta H de vaporização dividido por RT quadrado dt. E a gente pode integrar dos dois lados, né? Integrando dos dois lados, tá? A gente vai chegar numa coisa assim, ln de P, né? ln de P, e aí a gente vai ter vai ser igual a menos, então a gente está RT quadrado, né? Então vai vir um menos 1 aqui na frente e esse índice aqui vai cortar por 1, né? Então a gente vai ter menos delta HV de vaporização, né? RT mais uma constante, tá? Essa constante vai ser P menos P0 aqui, né? ln de P menos P0 e tal. E aí a gente vai dizer o quê? Que uma constante ln de P menos ln de P0, né? E a gente vai chegar que se ln de P0 é uma constante, a gente vai empurrar ele tudo aqui para constante, né? E aí a gente pode dizer, tá, que esse aqui é a nossa fórmula para calcular a nossa pressão, né? E a gente também sabe, ou pelo menos a gente deveria saber, tá, que primeiro vou transformar aqui por uma conveniência de exibição gráfica, né? A gente sabe que o ln de P, a gente sabe aqui, ln de P é igual a 2,303 log de P. E aí é conveniente a gente exibir dessa forma. Eu vou passar o 2,03 para lá, para o outro lado. Então a gente vai ter que log de P é igual a menos delta HV sobre 2,303 RT mais uma constante. Tá? E a gente sabe o seguinte, se a gente plotar um gráfico log de P
Eu vou escrever isso aqui, estou achando muito monocromático tudo, tá? Então eu vou escrever isso em outra cor, tá? Se eu plotar um gráfico log de P versus 1 sobre T, que é as variáveis que a gente tem aqui, né? P e T, a gente vai chegar em alguma coisa desse tipo aqui, ó. Aí vamos lá. A gente vai chegar a uma coisa desse tipo. A gente vai ter o intercepto, né? Que vai cortar o eixo Y, né? É isso? Sim. Tá? A gente vai cortar o eixo Y em algum lugar, né? E a gente vai ter aqui, deixa eu só ver aqui um segundinho. Sim, eu vou mudar de outra cor aqui, tá? E a gente vai ter uma certa inclinação dessa reta. Quando a gente plotar esse gráfico aqui, tá? Vai dar uma reta, vai ter um intercepto e vai ter uma inclinação, né? A inclinação vai ser dada por esses caras aqui, ó. Tá? E o intercepto vai ser dado pela constante. Então, essa é a nossa análise, né? A nossa relação entre a equação e a análise gráfica. Então eu consigo fazer uma análise gráfica dessa equação, tá? Através de medidas. Então eu vou ter medidas de pressão e medidas da temperatura, eu consigo achar esses valores experimentalmente, tá? E agora eu vou ter que fazer um corte aqui e eu vou decidir onde que eu vou cortar para a gente ir adiante para uma explicação mais prática relacionada ao nosso exercício de hoje, tá? Então eu vou fazer um corte, eu acho que eu vou cortar esse canto aqui, mas primeiro eu preciso analisar se eu não vou precisar do raciocínio desse canto. Então talvez eu corte aqui no meio e antes eu vou pausar para ver isso aqui, até porque vai demorar um tempinho para apagar, tá bom? Então logo eu retorno com o nosso exercício, primeiro com um finzinho de explicação com o exercício. Bom, eu falei que daqui a pouquinho, né, mas no fim das contas, como eu corto o vídeo, daqui a pouquinho é meio que logo depois, né? Então, enquanto eu perdi uns 5 minutinhos aqui pensando, vocês viram isso em, sei lá, 1 ou 2 segundos, né? Então agora eu vou mostrar para vocês o seguinte, tá? A gente vai tentar calcular para um caso genérico qualquer, a gente vai partir dessa fórmula aqui e vamos integrar em um intervalo de pressões e, consequentemente, um intervalo de temperaturas, né? Então a gente pode dizer aqui que a integral de uma pressão inicial, né, pressão 1 até uma pressão final de D ln de P, tá? É igual à integral, tá? Vamos só tirar a constante para fora, né? Então ΔH de vaporização sobre 2, aqui é log, tá? Então vamos transformar já esse ln em log, tá? D log de P sobre 2,303 R vezes a integral de uma temperatura 1 até uma temperatura 2 de dt sobre t quadrado. Tá? E a gente vai chegar num resultado bastante semelhante a esse aqui, só que sem a constante, porque a gente tem os intervalos. Então a gente vai chegar em log de, só para falar para vocês aqui, log de P2 menos log de P1 é igual a log de P2 sobre P1, tá? Então já vou escrever isso nesse formato, tá? Então, só para vocês entenderem aqui que isso não saiu do nada, tá? Uma propriedade logarítmica que vocês já devem saber, né? Log de P2 sobre P1 é igual, vai ser igual ao ΔH menos, né? Porque a integral de t quadrado vai ficar t de t na menos 2 vai ficar t na menos 1, aliás, menos t na menos 1, né? Então vai ficar ΔH, o menos vem aqui para frente, né? ΔHV
2,303R, tá? Aí 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, tá? Então isso aqui é a nossa forma mais utilizada para resolver nossos exercícios. Então o nosso exercício vai partir daqui. Então vou escrever essa fórmula aqui no cantinho, tá? Porque eu vou apagar tudo e a gente vai usar só esse cantinho. Log P2 sobre P1 é igual a menos delta H de vaporização 2,303R 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, tá? E aí a gente vai usar essa fórmula para calcular o nosso exercício que eu vou apresentar agora. Vamos lá então, pessoal. Para finalizar aqui um exercício bem simples, tá? A gente tem aqui a pressão do vapor do titânio líquido a 2.227 graus Celsius, é 1,503 milímetro, 1503, tá? Não é 1, isso aqui não tá, isso tá errado, tá? Então, o calor de vaporização ao ponto de ebulição, então não é nessa temperatura, é ao ponto de ebulição, é 104 kcal por mol. Calcule o ponto de ebulição, tá? Então, o que ele está perguntando? Ele está pedindo para calcular uma temperatura, tá? E aí a gente vai entender, a gente vai dizer o quê? Quando uma coisa está evaporando, a gente vai dizer que é P2, né? Quando uma coisa está evaporando, a pressão dessa coisa é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio. Como ele está usando milímetro de mercúrio, aqui eu vou usar milímetro de mercúrio. Como a gente está usando o quociente entre duas pressões, ele vai ficar adimensional, né? Então a gente tem aqui pressão quando uma coisa está evaporando, ela está a pressão de vapor dela é a pressão atmosférica, tá? Então vamos dizer assim, a gente vai subindo a temperatura da água, a pressão de vapor dela está, por exemplo, 70 graus, está inferior à pressão atmosférica, por isso que ela não começa a entrar em ebulição. Quando ela chega a 100 graus, ela entra a pressão de vapor dela chega à pressão atmosférica, os 760 milímetros de mercúrio, e aí ela começa a evaporar. Então a nossa pressão 2 aqui vai ser a pressão de vapor do nosso titânio evaporando. E qual que vai ser a pressão 1? A pressão de vapor dele a temperatura de 2.227 graus Celsius. Então o que a gente vai usar aqui? Log da pressão 2, né, que é 760 milímetros de mercúrio, tá? Dividido, eu não vou botar a unidade aqui que vai ficar meio grande, então 760 dividido pela pressão a temperatura 1, que é 1530, tá? Isso aqui vai ser igual ao que? Ao ΔHV, 104.000 calorias, né? Então menos 104.000 dividido por R, ó, coloquei R aqui, tá? Dividido por R, que é 1, então vai ser aqui 2,303 vezes 1,987, tá? E a gente vai ter o que? 1 sobre T2, que a gente não sabe, que é a temperatura de ebulição, menos 1 sobre T1, que vai ser nossa temperatura de 2.500 Kelvin. Lembrando que temperatura para cálculo de termodinâmica tem que entrar em Kelvin, tá? Não dá para entrar em graus Celsius, tá? E aí a gente vai fazer o que? A gente vai fazer o cálculo, tá? Então, se vocês calcularem isso aqui, eu acabei aqui no meu roteiro de aula, eu coloquei só o resultado, tá? Mas aí vocês vão calcular aqui o log disso aqui, vai dar um resultado, aí esse valor aqui vai dar outro resultado, né? E aí vocês vão passar ele
que está multiplicando tudo isso aqui, vocês vão passar dividindo para cá, né? Então, vamos calcular 104.000 dividido por 2,03 dividido por, ou dividido por 2,03 vezes 1,987, né? E aí vocês vão chegar e passar esse cara aqui está multiplicando esse cara aqui, então tu passa ele para cá dividindo, né? E aí depois esse cara aqui eu posso resolver, vai dar um valor quase nada e eu vou somar, vou passar para lá somando, e aí eu só inverto aqui, eu vou chegar em T2 igual a 3.500, Ctrl+Z, 3.500, de fato estava certo aqui, ó, é 1,530, tá? Então ele não está abaixo da temperatura de fusão, tá? Porque então é 1, estava certo aqui, tá? Isso aqui é 1, não é um ponto. Achei que eu tinha copiado errado, né? Então vai dar aqui temperatura de ebulição igual a 3.558, tá? Kelvin, tá? Que vai ser igual a 3.285 graus Celsius, tá? Importante vocês notarem aqui que esse raciocínio, tá? Quando eu vou tratar de sublimação, ele não muda, tá? Porque o volume do sólido também é muito menor que o volume do gás. Então a gente vai poder usar log de P2 sobre P1 igual a menos ΔH, agora ΔH é de sublimação, 2,303 R, e aí 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, tá? O raciocínio é o mesmo, então a sublimação pouco difere da nossa vaporização. Então aqui o que vocês viram foi um método de calcular a nossa temperatura de ebulição a partir de dados de pressão de vapor a uma dada temperatura e o nosso calor de ebulição. A gente consegue calcular o ponto de ebulição, tá bom? Então o exercício de hoje era isso, o exercício da aula, o exercício para fazer em casa, né, o exercício avaliativo, vai ser bastante semelhante. Eu espero que vocês não enfrentem maiores problemas para resolver, tá bom? Então o que eu tinha para dizer hoje era isso. Até breve e qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? Tchau, tchau e até!